O primeiro ministério pastoral da Igreja Batista Constantinópolis, compreendido no período de 1940 a 1968, foi voltado para o evangelismo, ensino e o desenvolvimento sociocultural da Igreja. Produziu, além da salvação de muitas vidas, a educação secular de seus membros, o desenvolvimento social de outros e a criação de várias escolas primárias, exemplificadas aqui pela Escola Diária para Alfabetização no bairro Colônia Oliveira Machado, escolas de formação como o Colégio Normal Ajuricaba, o Instituto Popular de Coari, sendo a educação secular uma extensão ministerial da IBC, bem como o ambulatório para a comunidade do bairro, biblioteca da igreja e a Casa da Amizade. A Casa da Amizade, sediada no Alto de Educandos, foi um trabalho iniciado pela missionária Dorothy Jean Latten, jovem de origem norte-americana, que durante muitos anos dedicou sua vida ao Senhor no ministério com crianças e de um modo especial às mensageiras do rei, que por ela, formadas e treinadas, preservaram a doutrina, apaixonaram-se pelo campo missionário, dedicando-se, muitas delas, ao serviço missionário. Outras tantas, esposas de pastores, educadoras religiosas e líderes abençoadas em suas igrejas. Dona Dorothy também auxiliava os cultos ao piano, ao tempo que desenvolvia o ministério e a orientação socioeducacional na Casa da Amizade. Mais tarde, a Casa da Amizade passou a chamar-se Casa Batista da Amizade. O pastor Albérico Antunes de Oliveira e sua amada esposa Bete Antunes de Oliveira, ou Dona Bete, como era chamada, chegou ao Amazonas para pastorear a primeira Igreja Batista de Manaus. Dr. Antunes, mente arguta e coração preocupado com a difícil realidade amazônica, vivendo pelo menos 50 anos à frente de seu próprio tempo, foi muitas vezes incompreendido por muitos que até então não possuíam a visão do Evangelho pleno, integral, que salva a alma ao tempo em que resgata a dignidade do ser criado e amado por Deus e o encaminha para uma vida sadia e efetiva na sociedade, entendida aqui como lugar onde Deus quer operar através de cada um de seus servos. Pastor Antunes sentiu-se comovido por Deus ao vir como pastor visitar o ponto de pregação na casa de Dona Umbelina Vale e, atraído pelo clamor dos que sofrem a carência e a fome, abdicou de muitos em favor da necessidade espiritual e social ali existente. Levado aos braços de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em 11 de julho de 1988, passou à glória da mesma forma que sempre viveu, de joelhos dobrados, diante do Senhor, santo e ressurreto, a quem tanto amou e serviu. Pastor Antunes foi encontrado de joelhos na varanda de seu quarto, no dia 11 de julho de 1988. A vida do pastor Antunes e Dona Bete conta uma história de amor e serviço a Deus e ao homem. Foi um obreiro usado por Deus no interior do Amazonas. Conviveu com o missionário Eurico Alfredo Nelson quando pastoreava a primeira Igreja Batista de Manaus, tendo celebrado o culto fúnebre do saudoso missionário conhecido como Apóstolo da Amazônia. Sofreu perseguições, ameaças, enfrentou o inimigo e, em nome do Senhor Jesus, levou o Evangelho que desbrava as densas e negras florestas do coração humano para que Jesus, em sua maravilhosa luz, ilumine a todo o homem. Pastor, protetor, professor, conselheiro, buscava suas ovelhas, algumas vezes pela orelha, quando fugiam para o Cine Vitória ou para a União Social de Educandos. Os da época recordam muito bem.
estimulando-as a viverem vidas comprometidas com o Senhor e honrando o nome daquele que sua vida entregou na cruz do Calvário. Muitos seguiram seu exemplo e vimos nascer de nossa amada igreja tantos que influenciaram o destino até mesmo de nossa pátria, preservando sempre a sã doutrina e procurando dar o melhor de si mesmo ao povo amazonense e ao homem brasileiro. Dos braços do Senhor e do berço da Igreja Batista Constantinópolis saiu a herança do Senhor no ministério desse casal. Sementeiras de Deus para a glória de Jesus. Vidas assim nos impulsionam a querer conhecer mais e mais ao Senhor de toda a glória. Em 1987, acatando proposta do então deputado estadual Natanael Bento Rodrigues, o pastor Dr. Antunes de Oliveira recebeu o merecido título de cidadão do Amazonas pela Assembleia Legislativa em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado do Amazonas como ministro do Evangelho e homem público, que dignificou a cadeira que ocupou como deputado federal, como educador e presidente da Fundação Amazônica, primeira organização não governamental da Amazônia, tendo sido premiado pela Organização das Nações Unidas. O ministério pastoral do casal Antunes e Beth durou 28 anos e 7 meses, entre 1940 e 1968, deixando bases firmadas para o segundo ministério pastoral da igreja. Uma forte liderança foi preparada no primeiro ministério. Dentre tantos jovens cujos talentos foram usados por Deus em diversas frentes de trabalho, um servo foi separado para, preservando a unidade da igreja, sob o vínculo da paz, mediar os momentos de transição e sucessão pastoral ocorridos na história da Igreja Batista de Constantinópolis. O primeiro processo sucessório da Igreja Batista de Constantinópolis foi liderado pelo irmão João Florencio de Menezes, primeiro vice-moderador da igreja à época. Sob o título Preservando a Unidade sobre o Vínculo da Paz, nossa igreja, que sempre acreditou que o anjo da igreja, citado em Apocalipse 2, é escolhido por Deus para cada igreja e que a ela cabe tão somente, com oração e sabedoria, buscar conhecer a vontade de Deus, pois Ele a revelará. Com base nesse entendimento que o Senhor nos tem dado, é que foram organizados os processos sucessórios compreendidos em 5 períodos. 1969, pastor Antunes de Oliveira para pastor Miguel Orvati. 1994, pastor Miguel Orvati para o pastor Livingstone de Oliveira Cunha. Em 2000, pastor Livingstone de Oliveira Cunha para o pastor Jorge Marques da Silva. 2013, pastor Jorge Marques da Silva para o pastor Adilson Santos. E em 2016, pastor Adilson Santos para o pastor Jorge Marques, até hoje. Na primeira transição, eu era ainda muito jovem, mais ou menos 26 anos, recém-chegado a Manaus e iniciando minha vida com o Senhor, ainda cursando o 2º grau. Aprove ao Senhor e à igreja chamar-me à primeira vice-moderadoria, cargo aceito em face da confiança em Deus. Esse foi um período singular, porque o pastor Antunes, fundador da Igreja Batista de Constantinópolis, à época deputado federal, e simultaneamente pastor da Igreja Batista em Londrina, no Paraná, vinha a Manaus 3 a 4 vezes ao ano, e isso por 3 longos anos. Nessas ausências, quem substituía o presidente da igreja, o pastor, era o primeiro vice-moderador. No ano de 1968, o pastor Antunes solicitou licença do pastorado da igreja,
já prenunciando que iria comunicar à igreja o término de seu ministério pastoral, o que de fato aconteceu a seguir, iniciando-se assim o primeiro processo sucessório em nossa igreja. A igreja não teve pastorado interino, nem chegando a cogitar dessa hipótese. Como todo primeiro processo, este foi para nós de extrema simplicidade, não só pela inexperiência, mas principalmente porque o pastor Antunes acompanhou todo o processo, contudo, sem jamais interferir. A comissão era a própria diretoria da igreja. As consultas eram abertas e feitas ao pastor em sua casa. Iniciamos pelos pastores evangelistas da igreja. Tínhamos uma lista de 5 pastores e fomos visitá-los. A presença do pastor Antunes nessas visitas foi de fundamental importância, uma vez que esse fato demonstrava a tranquilidade e a unidade da igreja. Os pastores consultados sabiam então que não havia divisão em nosso meio e que se tratava de um processo tranquilo. A única orientação do Dr. Antunes é que tudo fosse feito o mais breve possível, devido ao tempo que já estávamos praticamente sem pastor, em razão da sua licença e da impossibilidade de sua permanência por mais tempo à frente da igreja. Esgotadas as consultas, o último nome contatado foi o do pastor Miguel Horvat, o qual, na realidade, já havia sido escolhido por Deus. E assim foi. O pastor Miguel Horvat havia deixado o pastorado da Igreja Batista Memorial e a igreja tinha a experiência do seu pastorado na Igreja Batista de Coari, onde pastoreou por mais ou menos 5 anos. Foi então formalizado o convite para um ano de ministério interino, sendo referida interinidade retirada pela igreja antes mesmo desse período se completar, transformando-se em abençoado ministério de quase 25 anos. A comissão completou seu trabalho na unidade do Espírito Santo, tranquila e coesa. Antunes de Oliveira continuou como membro da igreja sem jamais interferir na orientação pastoral que o pastor Miguel dava à IBC, ajudando com sua presença e palavra, abalizada até 11 de julho de 1988, data do seu falecimento. Agora, a igreja e seu pastor caminhando juntos, inicia-se um novo tempo, um novo marco, tempo de evangelização e expansão, o qual será conhecida no próximo vídeo.